Capítulo de número 20, 2 Samuel, capítulo de número 20, versículo de número 1 e versículo de número 2, amém? Graças a Deus, diz assim: Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não tememos parte em Davi, e nem herança no filho de Jessé, cada uma as suas tendas, ó Israel. Versículo 2. Outra vez. Graças a Deus. Nós lemos, irmãos, um texto, e esse texto ele fala sobre uma sedição, uma insurgência, amém, que ocorreu e aconteceu no meio do povo de Israel. E esse homem que insurgiu, a Bíblia destaca da seguinte forma, chamando ele de filho de Belial, amém? E ele, irmãos, provocou essa sedição, induzindo as 10 tribos de Israel a não seguir a Davi, a seguir a Bicri, filho de Seba. Porém, o texto sagrado diz bem claro, no capítulo de número 2, principalmente a última parte, diz assim: Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. E quando nós, irmãos, escolhemos esse texto para falar no dia de Santa Ceia, para conversar com os irmãos a respeito da palavra do Senhor Jesus, é porque, irmãos, todos nós recebemos um chamado, recebemos uma convocação. Eu lembro que quando Jesus, ele aparece para os discípulos em Mateus, no capítulo de número 4, amém? E também no Evangelho de João, que ele olha para os seus discípulos que estão ali lavando as redes, e a Bíblia diz que ele fala assim: segue-me. E o versículo de número 20 diz assim: E logo eles, deixando as suas redes, fizeram o quê? Os seguiram. Por quê, pastor? Porque todas as pessoas que querem, irmãos, viver uma vida pia, querem fazer a vontade de Deus, têm que assumir um compromisso de seguir a quem? A Deus. Vocês lembram que na leitura oficial que nós lemos nesta noite, nós lemos Daniel capítulo de número 7, e quando eu estava estudando, irmãos, capítulo 1 de Lucas e o capítulo 2 de Lucas, que nós vamos citar também um pouco no que nós vamos falar nesta noite, Jesus, irmãos, ele nunca se chamou de mestre. Vocês viram alguma vez Jesus falando assim: olha, eu sou mestre, eu sou Rabone, eu sou o Mahatma, eu sou grande, eu que faço, eu que opero. Ele nunca, irmão, se apresentou com outro codinome, ele nunca se deu um título a ele mesmo. Porém, no capítulo 2 de Marcos e também no capítulo de número 9 de Mateus, ele usa um título que faz parte da nossa leitura oficial que nós fizemos nesta noite. Ele falou assim: olha, o Filho do Homem. Amém? A única vez que Jesus, irmãos, ele usa um título diferente do nome Jesus, ele usa esse nome, olha, o Filho do Homem. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque todos que querem seguir Jesus, quando o Júnior ministrava a palavra no domingo passado, que dizia até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, ao conhecimento do Filho de Deus, Jesus, no livro de Daniel, no capítulo 7 do profeta Daniel, e no versículo 13 e o versículo 14, é a única alusão que faz diretamente a Jesus, falando que ele é o Filho de Deus. Amém? Graças a Deus.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Espera um pouquinho, vamos orar. Olha para o pastor. Irmãs, vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Senhor Jesus. O Senhor, meu Deus, é o Deus da saúde. Neste momento, ó Pai, ministramos, Senhor, saúde para a tua filha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, povo de Deus. Graças a Deus. Pode se acalmar. Deus já colocou as mãos. Amém. Segundo a palavra do pastor. Pode se assentar todos, se acalmar. Deus já colocou as mãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Leva para beber uma água. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Acontece, irmãos, a pressão cai. De gente pequena e de gente grande, que nem o pastor também. Amém? Aleluia. Mas eu aprendi uma coisa que esses dias me serviu. Eu estava trabalhando, correndo direto aquele dia que nós trabalhamos aqui até 1h da manhã, Elias. Amém? Para estralar as câmeras. E eu fui fazer um serviço. Quando entrei no banco, a minha pressão caiu. Aí eu lembrei que eu era militar e disse assim: quando a pressão caiu, você faz o quê? Mexe as pontas dos dedos do pé. Amém? Aí eu comecei a mexer os dedos da ponta do pé, a pressão voltou, eu estabilizei. Falei, graças a Deus, Senhor. A pessoa, um homem de 2 metros caindo dentro do banco, amém? Aquela correria. Então, ensinamento, as coisas que nós aprendemos que são úteis na vida. Aí eu comecei ali, mexer as pontas do pé, para poder a pressão voltar ao normal. Bendito é o Senhor. Voltamos para a palavra. Amém? Então, irmãos, nós pegamos 2 Samuel, capítulo de número 20, versículo 2, e o Júnior ministrando a palavra até onde chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Nós lemos 2 Samuel, capítulo 20, versículo 2, para dizer a seguinte coisa. E a seguinte pergunta que eu vou fazer para vocês todos que estão aqui. Mas eu quero que vocês olhem para os seus irmãos agora. Cada um procure um irmão e olhe nos olhos dele. E faça a seguinte pergunta. Irmão Anísio, onde você seguirás a Jesus? Amém? Olhe nos olhos do teu irmão e pergunta assim: Evangelista Eliseu, até onde seguirás a Jesus? Até onde você vai seguir ao Senhor Jesus? Nós olhamos, irmãos, que nessa sedição que aconteceu, alguns deixaram, irmãos, de seguir a Davi e seguir uma Seba, filho de Bicri. E por que nós estamos falando isso, irmãos? Porque quem quer seguir Jesus, irmãos, tem que passar por onde Jesus passa. Não tem como seguir a Jesus, irmão Rony, se não passar por onde Jesus passou. As pessoas querem seguir a Jesus, mas quer ser discípulo oculto, quer ser seguidor oculto, quer entrar lá no Instagram, quer entrar lá no Twitter e só curtir. Estou curtindo o Senhor. Amém? E coloca coração e manda coração para Jesus, mas não quer seguir Jesus. Quer curtir Jesus, mas não quer ser o quê? Um seguidor de Jesus. E ser seguidor de Jesus, irmãos, amém? Eu não posso ser um seguidor de Jesus virtual. Tem muitas pessoas que querem seguir Jesus virtualmente. Senhor, onde o Senhor está, eu estou, Senhor. Mas seguidor de Jesus, irmãos, ele não é virtual. Seguidor de Jesus, ele é o quê? Presente. O texto diz assim: e uniram-se a quem? Ao seu rei. Não tem como seguir Jesus, irmãos, se você não se unir. Por que eu procurei esse texto? Porque esse texto, irmãos, é o único que se encaixa na vida do cristão, na vida do homem de Deus, que traz um roteiro, que traz, irmãos, uma trajetória daqueles que querem seguir Jesus. Por quê, pastor? Porque todos que querem seguir Jesus, o ministério de Jesus, o início da caminhada, o início da fé cristã, ela se inicia na onde? No Jordão.
Não tem como seguir Jesus, irmão, se você não for até o Jordão. Por quê, pastor? Por que que é importante ir até o Jordão? A Bíblia diz, irmãos, que João Batista, que foi o percussor, que foi o preparador do caminho, antes que Jesus se manifestava, João Batista estava lá no Rio Jordão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando João batizava, ele dizia assim, olha, vai vir um, vai chegar um, está próximo, a qualquer momento ele vai aparecer, e quando ele aparecer, eu não sou digno de desaltar as alparcas do seu pé. Olha, eu batizo com água, mas esse que está vindo aí é diferente de mim, porque ele não só batiza com água, mas ele batiza também com Espírito. Esse é mais poderoso do que eu. Então, irmão João dizia que iria aproximar, que ia surgir alguém que era poderoso. E um dia João estava batizando. Nós falamos ontem aqui no culto de batismo. João estava batizando e de repente, irmãos, vai se aproximando um homem. E quando esse homem vai se aproximando, irmãos, de João, João olha para esse homem que vai se aproximando. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 29, João olha para esse homem que vai se aproximando e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, por que que o início daqueles que querem seguir Jesus inicia-se no Jordão? Porque no Jordão, irmãos, nós recebemos a revelação. E qual revelação, pastor? A revelação de algo sobrenatural, algo tão poderoso, algo tão tremendo que nós não conseguimos, irmãos, contemplar nesse mundo físico que nós vivemos. E o que é tão poderoso, pastor? Alguém que pode tirar de mim, alguém que pode arrancar de mim, alguém, irmãos, que pode, irmãos, tirar algo que eu herdei dos meus pais lá do passado. O que, pastor? O meu pecado. Ninguém, irmãos, consegue se libertar do seu pecado. Ninguém consegue abandonar o seu pecado. Ninguém consegue, irmãos, deixar os seus desejos e as suas vontades e os seus querer. Mas quando este homem, quando esta mulher, ela toma uma decisão, toma uma posição, qual, pastor? De seguir Jesus e ir até o Jordão. No Jordão, irmãos, ela vai ter um encontro com Jesus. E que Jesus é esse? Aquele que pode tirar o pecado, aquele que pode tirar as minhas vontades, aquele que pode mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser, a minha maneira de proceder. Quando eu vou ao Jordão, irmãos, eu tenho um encontro com um homem, que ele pega, irmãos, um ser deformado, cheios de defeito, cheios de qualidades péssimas. Eu não vou falar de más qualidades, mas qualidades péssimas. E ele consegue, irmãos, regenerar, justificar, salvar, santificar este homem. Quando ele chega ao Jordão, ele ora, irmãos, para João e diz assim: João, me batiza. João olha para Jesus e diz: não, Senhor, sou eu que careço e a ti, e o Senhor é que vem a mim e pede para ser batizado. Jesus disse: João, se você não me batizar, a justiça de Deus não se cumpre. E o que Jesus está dizendo, irmãos, com respeito a isso? Jesus está dizendo o seguinte, que existe uma cédula, existe uma condenação, existe, irmãos, algo sobre a minha vida que eu não tenho como escapar dela. Por quê, pastor? Porque o Júnior sempre fala aqui que as leis de Deus, elas são o quê? Imutáveis. As leis de Deus, irmãos, elas não podem ser revogadas. O próprio Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, porque as leis de Deus não podem ser revogadas. E um dia Deus chegou no jardim do Éden e disse para Adão e para Eva: olha, certamente do dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. E a Bíblia diz, irmãos, que o homem desobedeceu a Deus no paraíso e recebeu, irmãos, esta sentença sobre a sua vida. Qual sentença, pastor? O homem nasce com a certeza
que vai morrer. É a única certeza que nós temos nesse mundo. Qual, pastor? A certeza que nós vamos morrer. Por que nós vamos morrer? Porque um dia lá atrás Deus disse: o dia que você comer esta árvore, você morrerá. E a Bíblia diz, irmãos, que a morte entrou no mundo e passou para todos os homens. E eu não tenho como escapar da morte, eu não tenho como fugir da morte. Cedo ou mais tarde, uns com 1 ano de idade, ou nasce morto, ou outros que nem a minha avó, que morreu com 105 anos de idade. Não importa a idade, cedo ou mais tarde nós teremos um encontro com a morte. Por quê? Porque lá no livro de Romanos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, todos nós estamos destinados a morrer. Todos nós estamos destinados, irmãos, a perdermos a nossa vida por causa do pecado. Agora João vê Jesus se aproximando do Rio Jordão e disse assim: é Ele que vai tirar, é Ele que vai arrancar. O que, pastor? O pecado do mundo. E quando ele fala para João, João me batiza, e João fica confuso, e Jesus fala para João: João, você tem que me batizar para que a justiça de Deus se cumpra. E que justiça é essa? Salário do pecado é a morte. Então todos nós, irmãos, estamos destinados à morte. Jesus vai até o Rio Jordão para vencer a morte, para sepultar a morte. A Bíblia diz que ele sepultou a morte. De que forma, pastor? Porque quando eu aceito a Jesus, como está em Marcos, no capítulo número 16 e versículo de número 15, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, quem crer e for batizado, será salvo. Então quando Jesus, irmãos, ele vai ao Jordão, ele vai sepultar a morte não vai ter mais domínio sobre aqueles que creem, sobre aqueles que acreditam em Jesus. Por isso, pastor, que eu tenho que me unir a Jesus. Mas me unir na onde? Lá no Jordão, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque eu vou testemunhar para todos que eu creio que Ele tem o poder de tirar o pecado do mundo. Ele tem o poder de tirar o pecado do mundo. Então, irmãos, não tem como seguir a Jesus se você não for até o Jordão. Ontem, 9 pessoas estiveram aqui no Jordão. Nosso irmão Rony ontem teve o prazer de sepultar 9 pessoas ontem, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu disse para eles, irmãos, que após eles saírem das águas, eles estavam o quê? Ressuscitando em novidade de vida. Porque em Colossenses capítulo número 3 diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, agora pensai nas coisas que são de cima. Porque em Romanos capítulo 6 e versículo 4 diz: fomos sepultados com Ele no batismo, porque assim como Ele ressuscitou dos mortos, agora também nós ressuscitamos em novidade de vida. Pastor, por que é importante ir no Jordão? Porque quando eu vou no Jordão, irmãos, acontece uma outra revelação importante. O que é, pastor? Acontece, irmãos, a revelação da conversão e do arrependimento. Quando eu vou ao Jordão, eu aprendo que para me unir ao meu rei, eu não posso me unir de qualquer maneira. Eu só posso ir ao Jordão se eu me convertir. Eu só posso ir ao Jordão se eu me arrepender.
Então, irmãos, não tem como ser sepultado, não tem como ser batizado, não tem como descer as águas sem conversão e sem arrependimento. Todos aqueles que se unem a Jesus porque um dia se converteram, todos aqueles que se unem a Jesus porque um dia se arrependeram e foram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pergunte para o seu irmão: você já foi ao Jordão? Você já foi ao Jordão? Você já foi ao Jordão? Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você se converteu? Você se arrependeu? Você se converteu? Você se arrependeu? E disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que após Jesus ser batizado ali no Rio Jordão, outra revelação que se apresenta no Jordão: o céu se abre. Todos aqueles que vão ao Jordão, irmãos, é impossível, amém, negar a existência do céu aberto. Por quê, pastor? O próprio Jesus falou isso para quem? Para Natanael. Quando ele chamou Natanael para seguir, ele disse assim: Natanael, você creu só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? A partir de agora, Natanael, você vai ver coisas maiores do que essa. Evangelho de João, capítulo 1. Maiores do que esta. E o que você vai ver, Natanael? Você vai ver os céus abertos. Aleluia! Você vai ver os céus abertos. E os anjos de Deus vão subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então todos aqueles que vão ao Jordão, algo sobrenatural acontece sobre a sua vida. E o que é, pastor? É presenciar os céus abertos sobre a sua vida. Quando o céu se abre, irmãos, a Bíblia diz que desce do céu, em forma corpórea de uma pomba, o Espírito de Deus, e pousa sobre quem? Jesus. E a partir daquele dia, irmãos, que Jesus desceu às águas, algo interessante começou a ocorrer sobre a vida de Jesus e sobre todos aqueles que seguem a Jesus. Sabe o que é? A Bíblia diz que a partir daquele dia, Jesus ele já não mais andava por si mesmo. Jesus ele era agora o quê? Conduzido. Todos que vão ao Jordão deixam de andar por si mesmo, deixam de fazer a sua vontade, deixam de fazer o seu querer. Eles passam a ser agora conduzidos pelo Espírito de Deus. Às vezes você cair para um lugar, mas o Espírito de Deus disse: não, é por aqui. Este é o caminho. Porque, irmãos, como nós falamos ontem aqui no culto de batismo, que o Espírito Santo tem uma tríplice função sobre a vida do homem. João capítulo 16 e versículo 8. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, irmãos, ele conduz o homem e diz assim: olha, isso é pecado. O Espírito Santo conduz o homem e diz: olha, cuidado com a justiça. O Espírito Santo conduz o homem e diz: olha o juízo. O juízo final está chegando aí. Deus vai se irar. E quando Deus se irar, Ele vai trazer justiça sobre esta terra. Então o Espírito Santo que conduz o homem, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele exato momento, Jesus ele sai das águas. Não como mais o Jesus que entrou nas águas, mas agora o Jesus conduzido pelo Espírito. E às vezes, irmãos, as pessoas que querem seguir a Jesus, muitas vezes, irmãos, vai passar por lugares, por caminhos que não gostaria de passar. Pastor Pedro, que nos antecedeu, ele leu o Salmo 23 e o versículo de número 4, dizendo assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Irmãos, se existe algo tenebroso, é você dizer que já é vale. E além de ser vale, é o quê? Sombrio, tenebroso. Então muitas vezes, irmãos, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, você vai passar por um lugar que já é um buraco. E além de ser um buraco, é sombrio e tenebroso.
Mas o Espírito de Deus, irmãos, quando Ele está em nossa vida, Ele faz nos passar por muitos vales, por muitos desertos na vida. Por quê, pastor? Para saber o que está no seu coração. Amém? Só tem um jeito, irmãos, de Deus saber o que está no coração do homem. É quando Deus pega esse homem e leva para o vale, leva para o deserto, leva para ser provado, leva para ser tentado. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8, e o versículo de número 2, diz da seguinte forma, Deuteronômio 8 e 2. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Ou seja, você foi batizado, agora o Espírito começa a te guiar, o Espírito começa a te conduzir. Lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar ou provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Versículo de número 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheces, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus é conduzido e é levado ao deserto. Chegando ao deserto, ele estava morrendo de fome, havia jejuado 40 dias e 40 noites. Se aproxima o tentador e disse, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E Jesus faz questão de dizer para Satanás, dizer assim, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te leva você no deserto, irmãos, para que você entenda que Ele é que te sustenta, que é Ele que te guarda, que Ele é a tua provisão. Às vezes você é humilhado, às vezes você é provado, mas Ele mostra, irmãos, que te sustenta pelas tuas mãos, que te guarda, que te livra, que te consola, como diz Pedro, faz atravessar o deserto até chegar a um porto seguro. E às vezes nós queremos seguir a Jesus, mas só queremos ir até o Jordão, onde vê o Jesus que tira o pecado. Mas o mesmo Jesus que tira o pecado, Ele vai conosco no vale da sombra da morte, vai conosco no deserto, permite-nos sermos tentados, sermos provados, permite gente colocar dedo no nosso nariz, apontar para você dizendo, você não é homem de Deus, você não é mulher de Deus, não é o músico, não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista. Muitas vezes nós somos provados, mas Deus leva você pelo caminho da provação, para te mostrar que Ele é o Deus que te sustenta, é o Deus que te guarda, é o Deus que te protege, é o Deus que te livra de todos os males. Já no livro de Marcos, no capítulo de número 2, o capítulo 1, irmãos, Marcos foi o primeiro evangelho dos 4 evangélicos escritos. Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, eles são quase idênticos ao Evangelho de Marcos, porque Marcos escreveu primeiro, os outros depois, irmãos, tiveram uma base para escrever. E Marcos, irmãos, ele começa anunciando dos primeiros milagres de Jesus, no capítulo 1, falando da seguinte forma, que a primeira coisa que Jesus fez, quando ele foi ao templo, ele encontrou um homem que estava dentro da igreja, dentro do templo, e esse homem frequentava os cultos todos os dias, Pedro, todos os dias esse homem estava lá, todos os dias, pastor Azarias, esse homem estava congregando, dando glória a Deus e aleluia. Aí Jesus entra no templo, na sinagoga, Jesus pega o livro e começa a ler, e o homem o quê? Se manifesta dentro do templo. Ou seja, aquele homem, os irmãos, todo dia ele estava na igreja, mas ninguém sabia que ele estava o quê? Endemoniado. O primeiro, irmãos, milagre que Marcos aponta no livro de Marcos é Jesus repreendendo um demônio dentro do templo. Um homem que estava adorando, um homem que estava glorificando a Deus, mas estava endemoniado dentro do templo. Diz que após isso Jesus cura a sogra de Pedro. E o versículo de número 32 em diante diz, irmãos, que a fama correu e
todos, olha só que diz o termo, versículo 32, todos os moradores, irmãos, daquela cidade foram para a porta da casa de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Curou a muitos. Muitos foram curados. Mas no capítulo 2, e o versículo de número 1, diz da seguinte forma, capítulo 2 e versículo 1, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum, expulsou o demônio dentro da sinagoga. Jesus estava em Cafarnaum, curou a sogra de Pedro. Jesus estava em Cafarnaum, curou muitos enfermos. A Bíblia diz que todos os enfermos foram levados, mas Jesus só curou quem? Muitos. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Não foi no primeiro dia, foi alguns dias depois. A Bíblia diz que levaram perante Jesus um homem que era paralítico. Eu não sei se no capítulo 1 esse homem já tinha ido ter com Jesus, porque a Bíblia diz, como eu li para vocês, que todos os moradores de Cafarnaum foram levados até Jesus. Na primeira vez que aquele homem seguiu a Jesus, ele não foi curado, Pedro, dá a entender isso. Mas já no capítulo 2 a Bíblia diz que agora ele já não foi sozinho. 4 homens levaram ele. E o que me acha interessante, lá não fala que destelharam o telhado, fala que cavaram o telhado. Foi cavado o telhado da casa e desceram aquele paralítico. Quando desceram, irmãos, aquele paralítico, Jesus olha para aquele homem, e Jesus, irmãos, ele fala para aquele homem algo que chama a atenção de todos que ali estão. Jesus olha para o paralítico e diz assim: paralítico, perdoados são os teus pecados. Quem não foi ao Jordão, irmãos, não pegou esta aula. Quem não foi ao Jordão não pegou esta lição. Quem não foi ao Jordão, irmãos, não pôde ouvir João dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tem muitas pessoas que querem seguir Jesus, irmãos, não vai entender o que Jesus faz durante a sua caminhada. Muitas pessoas vão seguir Jesus, irmãos, não vai entender quando Jesus vai aplicar uma nova lição. E a Bíblia diz que naquele exato momento os que estavam à porta, os fariseus e os saduceus, começaram a razoar em seus corações e dizendo: quem é ele? Por quê, pastor? Porque eles não foram até o Jordão. Se eles tivessem ido até o Jordão, eles teriam ouvido falar de João Batista. João Batista falando assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles não foram até o Jordão. E pelo fato de não ir até o Jordão, irmãos, lá está aqueles homens dizendo: quem é ele? Quem é ele? Para dizer: perdoados são os teus pecados. Aí Jesus, irmãos, faz uma das maiores revelações. E olha que no Evangelho de Lucas, ele é considerado o filho do homem. No Evangelho de Marcos, ele é considerado servo. Mas no Evangelho de Marcos é que ele faz esta revelação. Qual, pastor? Para que saiba que o Filho do Homem, aleluia, vocês sabem o que é isso, irmão? Vocês sabem o que é isso, irmão? Jesus está dizendo assim: hoje está cumprindo-se a profecia do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Quando ele abre esta boca para dizer, olha, o Filho do Homem, ele está dizendo, Daniel capítulo 7, versículo 13. Põe para a igreja ouvir aí, ó. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que via nas nuvens do céu um como filho do homem. Quando ele abre a boca para dizer isso, irmãos, ele está dizendo: olha, aquilo que Daniel falou está se cumprindo. Está se cumprindo aqui na minha casa. Está se cumprindo aqui para os fariseus ver. Sabe quem é que está falando? Perdoados são os teus pecados, paralítico. Saduceus e escribas. Sabe quem está falando? Perdoados são os teus pecados. Para que saiba que o Filho do Homem, aleluia, oh, 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 aleluia, para que saiba que o Filho do Homem tem poder. Levanta-te, toma tua cama e anda.
Aleluia. É belo isso ou não é? Sim ou não? Mas o mais gostoso, irmãos, sabe o que é? É que Jesus, irmãos, ele deixa todos ali de boca aberta. Por quê, pastor? Porque antes dele se revelar como é o Filho do Homem, ele faz a seguinte pergunta: mas o que é mais fácil, hein? Ele faz a seguinte pergunta: mas o que é mais fácil, Elias? No versículo posterior ele disse: para que saiba que o Filho do Homem. Mas no versículo, irmãos, de número 9 diz assim: qual é o mais fácil dizer? Paralítico, perdoados são os teus pecados, ou levanta e toma a tua cama e anda? Irmãos, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou mandar um paralítico andar? Eu pergunto, até onde você vai seguir a Jesus? Você já seguiu a Jesus, que no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio da luta, carro bate, luz é cortada, carta de despejo bate à sua porta, filho vai preso, doença toma conta do seu lar, e você não sabe mais o que fazer, e de repente Jesus pergunta: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Porque é impossível, pastores que aqui estão, aqueles que seguem Jesus, as coisas não se tornarem fáceis em sua vida. Vai ter luta, vai ter deserto, vai ter vale da sombra da morte, mas nunca vai ser difícil para aqueles que seguem a Jesus, porque lá no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo número 37, diz: porque para Deus nada é impossível. Se você está seguindo Jesus, irmãos, tudo é possível acontecer, tudo é possível. O próprio diabo, sabendo disso, ele disse: se tu és filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães. Até o diabo sabia que é possível pedra virar pão. E às vezes você está seguindo Jesus, você não crê que Jesus pode colocar dinheiro na sua conta, que Jesus pode curar a enfermidade, que Jesus pode mandar paralítico andar, que Jesus pode ressuscitar dos mortos, que Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu estou seguindo a Jesus, mas não sei o que Ele é capaz de fazer. Se eu fosse contar os testemunhos aqui, irmãos, do impossível de Deus na minha vida, eu ia passar a noite inteira, porque eu já vi Deus fazer coisas, irmãos, que eu falei: Senhor, como que isso aconteceu? Como é que foi? Como que o Senhor abriu a porta? Não tinha saída, não tinha dinheiro. E Deus, irmãos, operou. Eu já contei para vocês várias vezes, quando eu estava fazendo faculdade, eu não tinha dinheiro mais para pagar a faculdade, estava duro. Fui para um culto de missão. Cheguei no culto de missão, um pastor chamado Ben Sapura estava pregando. Não sei o nome dele até hoje, mas toda hora que ele pregava: isso é Ben Sapura, é Ben Sapura. Só sei que ele falava que era Ben Sapura. E ele falou assim: olha, irmãos, eu estou lá no Rio Amazonas fazendo evangelismo, e eu precisava comprar um motor para o meu barco, né? E o motor custa R$800. Eu precisava de 10 pessoas com R$80. Eu falei: Jesus, como eu queria ajudar esse pastor, Senhor, mas eu não estou com nenhum centavo no bolso, só estava com talão de cheque. Naquela época eu andava com cheque. Ele diz assim: tu é crente? Se tu é crente, então faz o borrachudo aí de R$80, que amanhã Deus vai colocar dinheiro na sua conta. Aí eu falei: Jesus, e agora? Eu falei que queria dar, eu não tenho dinheiro, mas ele falou assim: que tiver cheque era para passar o cheque. Eu acreditei, não duvidei, pastor Azaria. Peguei lá, assinei o cheque de R$80 e fui entreguei na mão dele. Falou: está sem fundo, hein? Aí ele falou para mim assim: mas você crê que Deus põe dinheiro? Eu falei: por isso que eu estou trazendo porque eu creio. No outro dia, irmãos, eu vou chegando no meu serviço 7 horas da manhã, isso era no domingo, 7 horas da manhã, nessa época eu trabalhava na delegacia de Cubatão. Estou chegando no meu serviço, o rapaz falou para mim assim: ô Reinaldo, o que foi? Você viu o seu nome? O que tem?
Saiu no jornal, já fiquei logo preocupado. Nome sair no jornal de pobre, né, irmão? Você já fica logo preocupado. Saiu no jornal, meu nome, seu nome saiu no jornal. Você foi contemplado com bolsa de estudo. E a prefeitura está dizendo que todas as mensalidades que você pagou é para você levar lá o comprovante que eles vão reembolsar tudo aquilo que você pagou. Aleluia. Você pensa que a benção fica aí, irmão? A benção não fica aí, não. Meu cunhado era missionário em Portugal com minha irmã. Daqui a pouco, meio-dia, meu cunhado bate lá na porta do meu serviço lá. Eu estranhei. Meu cunhado chegou, eu falei, que foi então? Sabe o que é, Reinaldo? Eu não moro mais aqui, eu estou lá em Portugal. E eu fui contemplado com uma carta de celular. Você lembra, irmãos, há uns 20, 30 anos atrás, carta de celular era vendida por R$3.500. Ele falou assim, para mim não me serve isso aqui, que eu estou em Portugal. Então, como você está aqui, você está fazendo faculdade, eu estou com no meu coração de doar essa carta para você. Irmão, para quem não tinha nada, a carta valeu R$3.500. Num dia Deus me surpreendeu. Por quê, pastor? Porque muitas vezes Deus pergunta, o que é mais fácil? Eu salvar o seu esposo, salvar o seu filho, abrir as portas da cadeia para libertar aquele que está preso? O que é mais fácil? Aí ele fala assim, para que saiba que o Filho do Homem, isto é forte demais, glória! Para que saiba, o Filho do Homem tem poder. Daniel 7,14, olha só o que diz Daniel 7,14, o poder que o Filho do Homem tem, Daniel 7,14, e foi-lhe dado domínio, aleluia, foi-lhe dado a honra e o reino, para que todas as nações e línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino nunca será destruído. O Filho do Homem tem todo o poder. Aleluia. Vou terminar cada horas. Mas, irmãos, seguir Jesus, ir até o Jordão, ver o Filho de Deus que tira, o Cordeiro que tira o pecado é bom. Ir até o deserto e vencer o diabo é bom. Ir até Cafarnaum no dia seguinte e ver Jesus se revelando como Filho do Homem é maravilhoso. Agora vocês imaginem, irmãos, Evangelho de João, capítulo de número 6, os versículos 60 em diante. Jesus começa, irmãos, a falar após a multiplicação dos pães. Jesus multiplica um pão aqui, multiplica um pão ali, sacia 12, mais de 20 mil pessoas, porque a Bíblia diz que depois disso sobrou ainda 12 cestos cheios, sem contar homens e mulheres, 5 mil comeram, sem comprar crianças e mulheres, 5 mil comeram, e agora, irmãos, 12 cestos sobram, e de repente Jesus começa a falar, Pedro, Tiago, olha, quem não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Se não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Jesus está dizendo assim, olha, vocês que me seguem, vocês têm que entender que é necessário sentar na mesa. Não tem como seguir a Jesus se não sentar na mesa. Não tem como seguir Jesus se não participar do pão e do sangue de Jesus. Tem muitas pessoas que querem seguir Jesus em casa, querem ser desengrejados, não querem ter compromisso com a igreja, querem fazer a sua vontade, o seu querer. E Jesus disse assim, olha Pedro, a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebido, e aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, eu não vou ressuscitá-lo no último dia.
quero seguir o Senhor. Se não comer da minha carne, não tem parte comigo. E Pedro, irmãos, começa a ouvir estas palavras de Jesus. Começa a ouvir, irmãos, essas palavras e diz assim: Senhor, o povo está indo embora, Senhor. Senhor, maneira o discurso aí, Senhor. Senhor, fala uma palavra coach, uma palavra de incentivo. Senhor, fala uma palavra para elevar o coração. Muda o discurso, Senhor. E Pedro, irmãos, começa a falar para Jesus mudar o discurso. Senhor, está muito pesada esta palavra, Senhor. O povo não vai querer seguir o Senhor desse jeito. Jesus olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, se você quiser ir embora, pode ir embora. Não. Seguir Jesus, quando Jesus pergunta assim, o que é mais fácil, Mozarias, é bom demais. Mas seguir Jesus, quando Jesus olha na sua cara e diz assim, você quer ir embora? Pode ir embora. Você quer ir embora? Pode ir embora. Você quer ir? Você está achando que minha palavra é dura? Que minha palavra é pesada? Que o meu discurso é duro? Você quer ir embora, Pedro? Pode ir embora. Aí Pedro, irmãos, ele cai em si. E olha para Jesus e diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu, Senhor, só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Para onde eu vou? Não tem, Senhor, lugar para me ir. Só o Senhor falou a respeito do céu. Só o Senhor falou que pode tirar o meu pecado. Só o Senhor falou que tudo é mais fácil. Só o Senhor pode transformar pedras em pães. Só o Senhor, porque o Senhor é o dominador dos céus e da terra. Para onde iremos nós, Senhor? Você pode olhar para o teu irmão e dizer isso? Para onde nós vamos? Para onde iremos nós? Para quem? Que é pior ainda. A quem eu vou seguir? Quem eu vou procurar? Para quem eu vou, Senhor? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não adianta, irmãos, eu procurar outro tutor. Não adianta eu procurar outro curador. Não adianta eu procurar outro mediador. Não adianta eu procurar outro profeta. Para onde iremos nós, Senhor? Para quem iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu podia ir com você, irmãos, até o Jordão. Fomos. Eu podia ir com você até Cafarnaum. Fomos. Eu podia ir com você, irmãos, até a multiplicação do pão. Para onde iremos nós? Agora vocês imaginem Jesus, irmãos, indo para Jerusalém. Imagine Jesus no jardim do Getsêmani. Ele olhando para os discípulos diz: vocês querem me seguir, mas não podem orar comigo 1 hora? Vocês não podem velar comigo 1 hora? Imagine seguir Jesus, irmãos, quando Jesus está sentado à mesa. E ele fala assim: um de vós há de me trair. Já pensou? Seguir Jesus, todo sentado à mesa. Aí Jesus falou assim: um de vós vai me trair. E o burburinho começa: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Jesus disse: aquele a quem eu der o bocado molhado, este há de me trair. Quando Judas se aproxima, ele disse: Judas, o que tem que fazer? Vai e faça logo. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. E no número 465 do nosso cenário diz assim:
Eu li que Jesus fora preso. 465 do nosso cenário. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. 465 da harpa. Tá difícil pôr aí? Oh. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim me empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, de espinhos também. O refrão, todo mundo o refrão. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que eu era inocente, padecendo tudo assim. Ir com Jesus para Jerusalém, trair Jesus, ou mais triste, além de trair Jesus, você fala igual a ele, hein? Você parece com ele, você se veste como ele. E eu vi assim, nunca vi, não conheço, não sei quem é. Tem muitas pessoas que querem seguir a Jesus, e lá no seu serviço, no meio da sua amizade, lá na escola, no meio dos seus amigos, você é crente? Não conheço, nunca vi, nem sei quem é. Eu pergunto para você, até onde você seguirás a Jesus? Até onde você vai seguir a Jesus? A mesma distância da direita para a esquerda. Jesus estava no meio, dois salteadores, uma à direita e uma à esquerda. Amém? A opção era para ambos, mas um disse, se tu és o Filho de Deus, desça daí para que eu acredite em você. Mas o outro, que estava à direita, disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo. Eu pergunto, até onde você vai seguir a Jesus? Até onde você vai seguir a Jesus? Maria chega para o anjo, para o jardineiro e diz, aonde eu puseste? Aonde eu colocasse? Porque ele já não está mais no sepulcro. E naquele exato momento, o anjo disse, Maria, por que tu procura entre os mortos quem está vivo? Tem muita gente que quer seguir Jesus, mas no meio dos mortos. Jesus está vivo, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir ao Senhor? Terminando. Não podemos, irmãos, terminar esta mensagem
sem que você pergunte novamente para o seu amigo do lado a seguinte pergunta: até onde seguirás a Jesus? Até onde você vai seguir a Jesus? No Jordão, para ver o Jesus que tira o pecado do mundo? Em Cafarnaum, para ele perguntar para você o que é mais fácil? Ou em Betânia, na terra de Filipe, quando ele faz a multiplicação dos pães e disse: querei-vos ir, Pedro? Pode ir também. Aí Pedro abre o coração e diz: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Amém?